Queridos irmãos e irmãs, sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Hoje nós vamos vivenciar o 7º passo, o reparar, deste programa de vida nova. E invocamos a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para nos iluminar o nosso coração, a nossa cabeça, para que possamos perceber a necessidade de reparar todos os erros que cometemos na nossa vida. Senhor, reparo financeira e moralmente a quem eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a quem eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a quem eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Queridos irmãos, neste passo reparar, é um momento importante da nossa caminhada, neste 7º passo, momento importantíssimo de nós fazermos uma reflexão de tudo aquilo que trouxemos de danos e prejuízos, tanto para nós quanto para aqueles a quem amamos e que faz parte da nossa vida, da nossa família, da nossa amizade, da nossa convivência. Quantas vezes nós ferimos a nós mesmos com as nossas atitudes voltadas para a dependência química? Quantas vezes ficamos jogados, embriagados, drogados a ponto de perder todo e qualquer equilíbrio emocional, físico, psicológico? Quantas vezes o nosso corpo adoeceu por conta das substâncias químicas que ingerimos? E também quantas vezes não prejudicamos só nós, mas prejudicamos aqueles com quem convivemos, com palavras duras, com palavras agressivas, tirando deles a esperança de ver em nós uma pessoa livre, uma pessoa salva, sem vício nenhum, sem droga nenhuma. Quantas vezes ferimos as pessoas ao roubarmos objetos, produtos de dentro de casa para poder trocar por uma droga? A tristeza de uma mãe chegar na cozinha e não encontrar o liquidificador porque o filho pegou, porque o marido pegou e vendeu e trocou por drogas. São danos, são estragos, são prejuízos que mexem com a alma, que mexem com o psicológico, que mexem com o corpo, que mexem com o espírito. E que nós precisamos, a partir do momento em que fazemos a nossa opção de caminhar pela conversão e seguir os 12 passos da pastoral da sobriedade, neste 7º nós precisamos, com coragem, mas com humildade, reconhecer que precisamos consertar todos os erros que nós praticamos, que nós cometemos. Consertar. Quando nós batemos o carro, nós consertamos para que ele fique novo. Estragamos uma parede, vamos lá e reformamos, consertamos para que ela volte a ficar nova, que volte a ficar bonita. E assim acontece com todas as coisas que fazemos e que provocamos ali um estrago, nós damos um jeito de consertar. Na nossa vida nós precisamos consertar também as bobagens que fizemos, os erros que cometemos, os estragos que nós provocamos, que nós produzimos em nós e nos outros, nas pessoas. Então, meus irmãos, no texto que nós vamos ler hoje, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versículos de 1 a 10, vai nos ajudar a compreender a necessidade de tomar essa coragem, de tomar essa decisão, de revertermos a situação que nós já provocamos lá no passado por conta da nossa dependência química. Reverter a partir das atitudes de reparação. Não só com palavras, mas com atitudes, com gestos, demonstrando com a nossa vida e com o nosso corpo que nós pretendemos reparar, consertar todos os danos que fizemos. Então, meus irmãos, quem quiser acompanhar,
o texto de hoje no Evangelho de Lucas. É um diálogo com Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Fantástico. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito ricos. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Então ele foi correndo na frente, subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça rápido, porque hoje eu devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, que riqueza! O Evangelho todo, a gente não se cansa de falar. Cada vez que nós lemos aqui um texto que fundamenta o nosso passo, eu não me canso de dizer a riqueza que é esse diálogo de Jesus com nós através da sua palavra aqui na Bíblia. Olha só, o filho da promessa, filho de Abraão. Todos nós somos filhos da promessa. Todos nós somos filhos de Abraão. E a promessa que tem para nós, a terra prometida que tem para nós, é já agora o paraíso terrestre. E a partir dessa caminhada que nós fazemos para viver, para conquistar o paraíso terrestre, nós vamos fazendo a nossa construção do paraíso celeste. Terra prometida. As promessas para Abraão, que nós alcançaríamos a terra prometida. Esse diálogo com Zaqueu, nós conseguimos perceber que Zaqueu entende que toda a sua vida ele fez coisas erradas, que ele fez coisas que não deveria fazer, e que por sua baixa estatura, quem sabe até se sentindo diminuído na sua estatura espiritual, na sua estatura psicológica, não necessariamente na sua estatura física, mas quantas vezes nós nos sentimos tão baixo, tão rasteiro, nas coisas que fazemos na vida, nos erros que cometemos na nossa vida, nos prejuízos que praticamos aos outros, que levamos aos outros e que nos sentimos baixos, de baixa estatura, mesmo sendo alto. Então Zaqueu reconhece nesse diálogo com Jesus a necessidade de se encontrar com Jesus, que é a necessidade da conversão. A conversão que começou na nossa vida quando nós admitimos que éramos dependentes e que sozinhos não conseguiríamos vencer. Hoje, no 7º passo, nós continuamos a nossa conversão. E nessa conversão de hoje, nós afirmamos que tudo aquilo que nós fizemos de errado, como Zaqueu reconhece e afirma, nós precisamos consertar, precisamos corrigir, precisamos reparar os nossos erros, reparar o prejuízo que causamos, financeira e moralmente. Se eu roubei um liquidificador de dentro de casa, eu preciso que esse liquidificador volte. Eu não posso carregar essa culpa em mim pelo resto da minha vida. Eu preciso trabalhar para repor aquele dano, aquele prejuízo que eu fiz. Se roubei de alguém, preciso devolver 4 vezes mais, como Zaqueu fez. Esse é o processo
da humildade, do reconhecimento do erro, da sua falta, da culpa, do pecado. E reparar, meus irmãos, exige de nós uma atitude muito firme, uma atitude corajosa. Como que eu vou consertar tudo aquilo? Então, quando nós falamos do prejuízo financeiro, do prejuízo material, trata-se realmente de nós devolvermos para nós mesmos a dignidade, de não mais andar de cabeça baixa, e encontrar pessoas que nós tomamos um dinheiro emprestado e não pagamos, porque nós fomos gastar com drogas, e não estávamos trabalhando, estávamos só gastando, e pegamos esse dinheiro e não devolvemos mais. Precisamos devolver esse dinheiro, para poder andar de cabeça erguida, de cabeça em pé. Essa é a reparação financeira. Quantas vezes pessoas, famílias que nós recebemos nas nossas diligências, nas nossas triagens, da mulher que chega e fala assim: eu não aguento mais ter que sustentar meus filhos sozinho, porque tudo que meu marido ganha não volta para dentro de casa. Fica no boteco, fica na biqueira, fica na boca de fumo. Então, meus irmãos, a partir do momento em que nós tomamos a atitude da nossa conversão, reparar, precisamos voltar, devolver para dentro de casa, devolver para os nossos filhos aquilo que nós privamos naquela ocasião, na ocasião das nossas dependências, da nossa escravização, da nossa adicção. Então é devolver financeira tudo aqueles prejuízos que nós cometemos, mas devolver também moralmente aqueles danos que nós também provocamos nas pessoas e que deixamos um prejuízo tão grande que gerou doença, que gerou ansiedade, que gerou depressão no nosso pai, nossa mãe, nossas esposas, as mulheres que também se dão aos vícios para os maridos, para os filhos. Há 6 meses atrás nós encaminhamos uma menina para se tratar numa comunidade terapêutica, que os filhos dela iam para a rua pedir esmola, porque era só dela que eles dependiam. E ela não conseguia suportar todo aquele peso, foi apresentada para a droga e começou a fazer uso para anestesiar as suas angústias, as suas ansiedades, mas levou os seus filhos a uma situação de mendicância. Então ela sabe que a reparação que ela vai ter que fazer é resgatar moralmente esses seus filhos que passaram a vergonha de ter que pedir esmola para poder comer, para poder ter o seu sustento. Então olha só o que a droga faz na nossa vida, faz na vida de um dependente químico. Tira-lhe a dignidade, mas faz com que ele prejudique não só a si, mas um monte de pessoas que estão ao seu redor. Amigos de emprego, patrão, quantas pessoas são prejudicadas por causa das nossas irresponsabilidades, da nossa dependência química. Então hoje, como Zaqueu, nós somos chamados à conversão, mas uma conversão que exige de nós a atitude da reparação, a atitude de devolver, de consertar todos aqueles danos que nós provocamos, financeira e moralmente. Imagine a alegria de um dos familiares, quando nós chegamos e dissemos o seguinte: olha, o prejuízo moral que eu dei a cada um de vocês, eu estou devolvendo com a minha recuperação. Quero lhe trazer o abraço, quero ir juntos partilharmos da missa, quero ir juntos retomar a nossa caminhada de família. Mas eu quero também, a partir do meu trabalho, devolver todo aquele prejuízo financeiro que eu trouxe aqui para dentro de casa. Para aqueles que eu roubei, que eu extorqui, que eu explorei, que eu enganei, eu preciso devolver. Senão eu não vou ter dignidade, eu não vou conseguir andar de cabeça em pé. Não é? Quantas pessoas nós encontramos dentro de presídios pagando por uma pena, a pena por um crime que praticou, e nem ele tem certeza se aquela pena vai ser suficiente para reparar os danos, o estrago que ele causou. Imagine só, se fosse só pedir perdão ou só passar por aquela penitência ali, se já estivesse tudo resolvido, mas não é bem assim. Precisamos reparar. Por isso que existe o 7º passo: consertar.
reparar, porque aí sim nós retornamos à nossa dignidade. Nós vamos continuar nossa caminhada não mais como alguém que subtraiu um liquidificador para vender e trocar por crack, mas alguém que subtraiu um liquidificador, mas que devolveu esse liquidificador. Não deve mais nada, reparou aquele prejuízo. Deixei minha mãe e meu pai angustiado, esperando por mim na madrugada. Agora eu não deixo mais. 9h30, 10 horas eu estou dentro de casa, rezando com eles o terço, para poder reparar aquela angústia, aquele sofrimento, ansiedade, aquela situação depressiva que eu coloquei cada um deles. Então, meus irmãos, que o reparar seja para nós essa possibilidade de assumirmos com humildade a nossa posição de devedor, de pecador, daquele que extorquiu, que tirou, que rompeu, que provocou danos, que provocou prejuízo, que provocou estragos, mas que hoje está disposto a consertar, a reparar. Então, meus irmãos, que a piedade redentora de Cristo nos dê a sobriedade, para que sóbrios nós possamos perceber cada vez mais onde foi que erramos e consertemos, onde foi que prejudicamos e reparemos o prejuízo que causemos. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. E que o Deus da vida, meus irmãos, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Amém. Que nós possamos, meus irmãos, fazer essa semana de caminhada pensando nesta reparação que nós precisamos fazer a todos aqueles que prejudiquemos no nosso momento de pecado, no nosso momento das nossas faltas, no momento em que os vícios foram mais fortes do que a nossa dignidade. Que vamos caminhando até a próxima semana, esperando sempre a presença materna no nosso meio, nos indicando o caminho, nos mostrando Jesus, sendo o nosso sacrário vivo. E que cada um de nós possamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer uma santa caminhada de conversão até a próxima semana, onde nós iremos vivenciar o passo, professar a fé. Então tenhamos todos uma santa semana cheia de atitude e de fé, para que nós possamos vencer, a partir da conversão, os nossos males, os nossos vícios e os nossos pecados. Grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.